Voltamos aos nossos comerciais, agora vocês vão conferir uma entrevista muito interessante com o escritor Carlos Gontoff. Ele vai contar um pouquinho sobre o lançamento de alguns livros dele, e ele lançou um bem interessante agora, que é Aprenda Inglês Cantando e Aprenda a Cantar em Inglês. Muito legal, se vocês puderem dar uma olhadinha aqui nesse. É nessa? Tá certo? Desculpa. É um lançamento, né, Carlos? Ela está sendo Boa lançada noite, agora. muito obrigada. Boa noite, obrigado pelo convite. Pode contar um pouquinho desse livro? Como que surgiu a inspiração? Esse livro é o seguinte, eu sou professor de inglês há muitos anos e as pessoas, onde eu vou, que nem aconteceu agora com a moça da pizza aí, né, falou, eu preciso aprender inglês. Qualquer pessoa que sabe que eu sou professor de inglês já me fala, eu preciso aprender inglês. E as pessoas, e eu sempre assim, eu penso, pô, tanta gente quer aprender inglês e não consegue, por que será? E eu, com a minha experiência de professor, eu falei, acho que eu posso ajudar as pessoas. E eu comecei um blog com dicas de como aprender inglês. Então esse blog não ensina inglês, ele ensina assim, estratégias de aprendizado. E aí do blog fez tanto sucesso que surgiu esse meu livro, 101 dicas para você aprender inglês com sucesso. Esse livro também que está fazendo o maior sucesso. Mas no blog surgiu esse livro, 101 dicas para você aprender inglês com sucesso. Exato. O livro não ensina inglês, ele ensina estratégias de aprendizado para como você fazer para aprender inglês. Que legal. E aí eu recebo no blog muitas perguntas. Esse aqui sua esposa ajudou você a escrever. Esse aí é a minha ex-esposa, que é professora de inglês, a gente escreveu junto, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aí no blog eu recebo muitas perguntas, eu recebo e-mails de cantores que me dizem, olha, eu tenho uma banda, eu sou cantor e eu preciso saber cantar em inglês, mas eu não sei falar inglês, como eu faço? Por outro lado, tem outras pessoas que falam, eu queria aprender inglês com música. Então a gente teve a ideia de escrever esse livro que mistura, que ajuda pessoas que querem aprender inglês através da música e pessoas que só querem saber cantar em inglês. Então ele dá dicas de como você pronunciar as palavras corretamente, como você aprender a música e cantar com a pronúncia correta, porque tem muita banda que canta em inglês e enrola. Né? Então eles fingem que estão cantando em inglês e cantam assim, let me start again, let me start again. Aí você tem que ensinar ele a cantar direito. Aí surgiu a ideia desse livro, Aprenda Inglês Cantando e a Cantar em Inglês. E a Cris... E tem CD, alguma coisa? Não tem CD. Só o livro mesmo. Ele não tem CD. A Cris Gontoff, que escreveu comigo, ela é especializada em pronúncia. Então a gente dá dicas de como você pronunciar o som, onde você colocar a língua para fazer a pronúncia correta. O problema do CD é que você não pode colocar um CD porque tem o problema dos direitos autorais do dono da música. Da mesma maneira, você não pode colocar uma letra completa de uma música, você pode colocar trechinhos. Mas na verdade é o seguinte, você vai ensinar inglês com música, às vezes você pensa assim, eu vou ensinar os verbos no passado. Aí você escolhe uma música que você adora, toca para os seus alunos, e o aluno fala assim, ai, que música chata, eu não gosto desse cantor. Então eu digo para os alunos, então você procure uma música que você goste e que tenha os verbos no passado que você vai aprender do mesmo jeito. Então nesse livro eu dou dicas assim, se você quer aprender inglês com música, como você consegue achar uma música do seu agrado que tem aquilo que você quer aprender. Então eu digo assim, você quer aprender o passado, você vai no Google, digite isso, aquilo, você vai encontrar as músicas que você gosta. Então isso aí, não adianta você fazer um livro com uma lista de músicas, porque daqui a 3 meses o livro já está ultrapassado. Nossa. Porque surgiu músicas novas e né, você não pode ter uma lista de todas as músicas boas que existem. Então o livro dá mais assim, ele dá algumas sugestões de músicas, mas ele ensina como você procurar uma música que você gosta que vai te ajudar a aprender inglês. Na sua opinião, qual a maneira mais fácil de se aprender inglês? Olha, a maneira mais fácil é você se dedicar. Não existe isso. Não existe, você tem que... Não existe mágica. Não existe mágica. Então no meu livro de 101 dicas, eu falo isso, existem maneiras diferentes de aprender. Às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para você. Tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende mais falando, tem gente que aprende mais desenhando, tem pessoas que existem maneiras diferentes, estratégias de aprendizado. Então você precisa descobrir o que funciona para você. Então no meu livro de dicas eu dou dicas, experimente fazer assim, talvez funcione para você. Se você gostar e der certo, você aprendeu uma maneira diferente de aprender. Se aquilo não funcionar, experimente outra maneira. Então, cada pessoa aprende diferente. Não dá para... O que funciona para você aprender, pode ser que não funcione para outra pessoa aprender. Né? Então, você tem que se dedicar. Não adianta você fazer um exercício uma vez e falar, pronto, já acabei. Não, você tem que fazer, repetir, até aquilo ficar gravado na sua cabeça. Até memorizar. E você acha que o idioma tem que começar desde cedo, assim, desde pequenininho, a criança... Você tem que estar inserindo. Hoje em dia tem pai que o filho já nasce, antes de nascer já põe CD em inglês para o filho ouvir, porque ele quer garantir o futuro do filho, né? O filho nasce, já põe na escola de inglês. Não é necessariamente assim que vai aprender inglês. Tem gente que começa mais tarde e também aprende. É claro que quanto mais cedo você começar, você tem o ouvido mais puro,
você consegue pegar uma pronúncia melhor, mas a pessoa começando mais Mas velha... não existem fronteiras para a idade. Não existe, aprender. eu conheço gente que começou a estudar inglês aos 60 anos e aprendeu. Né? Mas tem que se dedicar, tem gente que entra na escola de inglês e fala, já matriculei no curso, paguei a mensalidade, agora já aprendi, e pergunta, quando eu acabo o curso? Não é assim, agora você tem que ralar. Você tem que ralar. E o ralar faz parte para qualquer coisa. Você quer ter barriga de tanquinho, você tem que fazer 1000 abdominais. Não adianta você fazer um e falar, cansei. Entendi. Né? Tem que exercitar Você o tem que inglês. exercitar, e você tem que tentar falar, não é só estudar. Você vai ao cinema, assiste um filme em inglês, você liga na televisão, tira a legenda e vê um filme em inglês. Você canta, você tenta puxar conversa com... Você vê um estrangeiro na rua... É bom você falar com um nativo, né? Também tá uma outra dica Não necessariamente, sua, né? porque dizem os estudos que 90% das pessoas que você vai falar inglês na sua vida são não nativos. Então você vai para um congresso de jornalistas na Alemanha. Você vai falar em inglês com japoneses, com alemães, com chineses, todo mundo falando inglês, cada um com um sotaque diferente. Às vezes muito pior que o seu. É mesmo? Então você tem que saber entender diferentes sotaques. Então falando com pessoas de qualquer nacionalidade em inglês, você aprende. Você acha mais fácil aprender o inglês britânico ou americano? Isso aí é uma coisa assim, Ou também tem nada a ver só o discutida. sotaque? Eu estudei inglês americano minha vida inteira. Para mim é mais fácil americano. Primeira vez que eu fui para a Inglaterra, eu já era professor de inglês. Sim. Eu cheguei lá e não entendia nada. Demorou uns 2 dias para o meu ouvido se acostumar e aí eu comecei a entender. Entendeu? Mas assim, hoje em dia os livros... Mas é mais por causa do sotaque também, ou não? Tipo, porque a diferença de você ouvir um brasileiro e um português de Portugal falando, é aquela diferença. Eu, por exemplo, escuto um português de Portugal, eu não entendo o que ele está dizendo. Acho que se eu passar uns dias lá, eu vou começar a entender um pouquinho. Então, assim, não existe existe um inglês australiano, que eu não entendo nada. Quantos idiomas você fala? Não, eu falo português. Eu falo português e inglês. Um pouquinho eu acho que falo espanhol, mas na verdade é o portunhol. Imagina. E você há mais de 26 anos, você é formado como professor, né? Tem muita experiência com crianças, adolescentes, adultos. Você ministra palestras de treinamento também. Isso. Também para professores também de inglês. Você trabalha com o ensino de inglês e através do teatro, né? Eu achei muito interessante isso. Sendo ator e diretor de peças de teatro em inglês. E também eu tenho esse livro, esse outro, que é o meu primeiro livro, que é The Classroom is a Olha que Stage. interessante. Que é um livro, é um livro de peças de teatro em inglês. Então ele tem 40 peças curtas para o professor usar na sala de aula para ensinar inglês. E cada peça ela é dividida, assim, classificada pelo nível de vocabulário e de estruturas gramaticais. Então tem essa peça, eu tenho assim uma tabelinha no final. Essa peça é para alunos básicos, essa peça é para alunos intermediários. Mas e aí eu dou também dicas de como você pode adaptar aquela peça. Se você tem uma peça mais simples, como você pode complicar ela e fazer para alunos mais avançados, ou vice-versa. Isso aí você faz o aluno na sala de aula, pode só ler a peça e fazer uma encenação assim, lendo, ou você pode fazer decorar, montar uma pecinha, apresentar no final da escola, no final de ano. Olha que boa Isso aí sugestão, ajuda muito o aluno a aprender. Eu dirigi durante muitos anos grupos de teatro em escola de inglês. E eles aprendem tudo. É mais fácil. Porque quando você está decorando uma coisa de gramática, você acha chato. Quando você vai decorar um texto de peça de teatro, você está repetindo aquelas coisas milhões de vezes e você acha divertido. E o diretor fala assim, repete mais uma vez. Mais uma vez, gravando. Na aula você fala assim, repeat again. O cara fala, de novo. Então ele faz uma coisa brincando. E acaba se divertindo. Mas acaba aprendendo, é que nem a música. Você vai aprender a música, você põe o CD, você põe o fone de ouvido, você repete, até você aprender. Com certeza. E aí a pessoa não cansa, porque ela está se divertindo. É mesmo. E passa algumas horas bem gostosas, né? E aprende inglês. E quando você aprende cantando, voltando ao tema do livro, quando você aprende cantando, você nunca mais esquece aquela música. É mesmo. Tem músicas que você aprendeu quando você era criança e você ouve tocar, as palavras vêm na sua cabeça de novo. E quando você vai falar com alguém, aquela frase sai. Uma frase inteira que saiu da música, você fala, nossa, é uma frase que eu aprendi de uma música e eu consigo usar numa conversação. Carlos, conta um pouquinho desse blog, como que você criou, assim? O blog começou assim, né? Onde eu vou, as pessoas me puxam conversa. O que você faz? Eu digo, eu sou professora de inglês. Puxa, eu preciso voltar para o inglês. É tanto tempo que eu não faço inglês. As pessoas meio choram, assim, né? O inglês é meu trauma. E eu pensei assim, puxa vida, eu aprendi inglês no Brasil. Né? Eu só viajei para o exterior quando eu já era professor de inglês. E eu aprendi numa época que não existia internet. Agora você vai saber a minha idade. Não existia CD, não existia filme na televisão legendado, para você tirar a legenda, era só dublado. Eu aprendi porque você aprendeu? Eu aprendi tentando, pegava letra de música, cantava, estudava, falava comigo mesmo, falava com 2 fantoches, fazia um teatrinho. E assim, eu acho que com a minha experiência de professor, eu tenho dicas para dar. Então eu comecei a fazer esse blog com dicas. Na verdade, eu estava assistindo aquele filme Julie and Julia,
Sim. Que ela escreve um blog. É muito legal. Eu acabei, do blog da acabei de ver o filme, fui cozinhar, porque o filme é só sobre comida, né? Aí falei assim, não, agora eu vou muito legal aquele vou filme, começar um blog. Aí eu sentei e comecei o blog. Aí comecei umas dicas, e aí começou a ter sucesso, começou as pessoas a gostarem. Você e tem teve gente que já pra mim assim... 168.500 visitas no seu blog, né? Até eu já hoje, tenho, né? É. Nossa, muita coisa. Muito legal, Eu parabéns. tenho em média umas 500 visitas por dia. Nossa. De visitas externas, fora eu tenho uns 200 assinantes, que esses não contam como as visitas. Sim. Cada vez que eu escrevo, eles recebem um e-mail com o blog. Então, na verdade, eu devo ter umas 700 leituras por dia. Nossa. Então, assim, e aí do blog as pessoas começaram a falar, faz um livro, faz um livro. Aí eu fiz o livro. No livro, não é igual o blog. O livro, além das dicas, eu conto histórias de sucesso de pessoas que aprenderam inglês. Então, tem depoimentos. Eu aprendi inglês, assim, para mim deu certo. Porque às vezes você vendo uma pessoa contando como ela aprendeu, você se inspira para você aprender também. Para você aprender também. E quem quiser comprar os livros, pode comprar pelo seu site ou pela editora, Não, pelo meu site né? não, vende em qualquer livraria. Qualquer livraria, Qualquer livraria acha, vende, às vezes... Ou pela editora também, pela Dizal, né? É o site da editora Dizal, www.dizal.com.br. Mas vende nas livrarias normais, Livraria Cultura, Saraiva. É só colocar Carlos Gontoff. Você coloca o nome do livro. Com meu sobrenome não tem muitas pessoas com esse sobrenome, é fácil. É verdade. E o livro vende. No site, pode falar seu blog, né? Meu blog é Dicas Inglês, tudo junto, dicasinglês.wordpress.com. E o blog eu não escrevo diariamente, mas eu escrevo assim... Quem quiser entrar em contato com você por e-mail, pode entrar? Pode mandar para o meu e-mail é Carlos Gontov, tudo junto, acho que vai aparecer na tela aí. Vai, eu acho Carlos que sim. Gontov, tudo junto, Gontov com W, @uol.com.br. Ou pelos seus telefones, 011 de São Paulo. Meu telefone celular é 98263-8748. Ou pelo Facebook, no Facebook, Carlos Gontov. Legal, Carlos Gontov, só tem eu no mundo, é fácil. Então, você me acha, me escreva, que eu... Às vezes alguém quer me convidar para dar uma palestra. Eu dou curso de treinamento para professores. Olha que interessante. Então, fazer reciclagem também com outros professores. Então, eu ensino professores como usar técnicas de teatro na sala de aula, como usar técnicas novas didáticas, como ensinar com música, com jogos. Então, pode me convidar. Carlos, eu adorei a sua presença aqui. Volte mais vezes para contar outras novidades para a gente, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença. Bom, sexta-feira que vem a gente tem mais novidades para você aqui no Curtindo São Paulo da Just TV. Super beijo e até lá.